da piada ruim que puseram no meu TP agora, olha, eu vou mandar você pra Praça é Nossa, tá? Porque eu não... Colocou assim, lá vem o Centrão cheio de paixão. Isso que tá no meu TP. E quando eu bati essa pauta, eu pensei em outra música, senhores. Não foi essa. O que eu pensei foi aquela da Marília Mendonça. E infiel, eu quero ver você morar num motel. Sabe por que eu pensei nessa música? Por causa do Arthur Lira. Por causa do Arthur Lira, tá? Arthur Lira, que é o nosso primeiro-ministro da República, né? O primeiro-ministro é um elogio muito grande, né? O primeiro vagabundo da República. Em busca de reeleição à presidência da Câmara, o Lira ele quer emplacar uma chapa única com adesão de partidos de esquerda, direita e centro. Inclusive o PT, ele está costurando com o PT. Contrariando as expectativas, a ideia parece agradar a todos os envolvidos. O PT busca apoio de Lira para aprovar a PEC fura-teto, enquanto o PL quer fortalecer a oposição e o Centrão vê a chance de aumentar seu poder de barganha no próximo governo. Esse bloco vai facilitar a vida de todos os partidos ou periga se tornar um bicho de 7 cabeças indomável? Eu não sei, mas estando Lira onde está, eu acho que essa infidelidade dele deveria ser infidelidade partidária no atual cenário e o partido devia expurgar. O que você acha do Lira? Acho que aqui finalmente é um assunto que todo mundo vai concordar nessa mesa, né? Que esse centrão aí, ele é assim, é a pior coisa que a gente tem na política brasileira. São pessoas que abrem mão de qualquer ideia, qualquer valor. Valor não. Valor não tem que ter valores pecuniários são aceitos. Mas para sempre poder se dar bem. Então a gente viu ali o Lira, durante a presidência dele, segurando pedidos de impeachment do Bolsonaro para poder receber certas coisas, como por exemplo, ter a aprovação do orçamento secreto, aí depois foi para a campanha junto e agora já está pulando no colo do PT. Então, é a definição do que é o centrão da política. Vale lembrar que o Maia fez a mesma coisa e estava lá fazendo... E a gente vê aí meia dúzia de pessoas, que são essas pessoas, sangrando toda a política nacional. Mas uma pergunta, vocês esperavam que ele fizesse o quê? Que ele começasse a bater de frente logo de início com o Lula para ficar empacando um monte de projeto, né, para acontecer o que aconteceu no início do governo Bolsonaro? Não estou defendendo ele, tá? Só estou falando que o sistema democrático de direito presume esse tipo de atitude que ele está tendo. Ele está só sendo democrático. Mas num momento tão acirrado, um cara do PL, nesse momento... Isso é democracia. Vidagal. Mas o que ele está querendo com isso é o apoio do PT, da parte do PT da Câmara, para a reeleição dele como presidente. Em troca, ele ajuda a aprovar a PEC do estouro, Bem-vindo né? à política. Ao invés dele estar trabalhando nessa crise institucional com o judiciário. Tá tudo errado isso aí, gente. Tá tudo errado. E eles estão ainda querendo colocar as emendas de relator, emenda do orçamento secreto. Bom. Bom. Junto com essa PEC estoura-teto. Eles querem fazer isso também. Corrigiu a tempo. A realidade é uma só. Todos os partidos são importantes numa democracia, esquerda, centro, direita. O problema é quando o político fica travestido de uma pessoa que está interessada no direito público, mas na verdade quer ver só o seu individual. Então ali, as maracutaias, o toma lá da cá, nunca foi tão forte agora. E agora temos que aguardar e você tem que escolher através de um voto numa urna que você confie. Eu já não confio mais. Então, agora você tem que fazer, a nossa audiência, você tem que fazer a sua crítica nas ruas contra esse tipo de comportamento vexatório. O senhor Lira é mais um palhaço que está ali fazendo o papel que querem que ele faça. Ou seja, o que ele recebeu para fazer. Foi eleito para ser de direita, nem esperou, né, esfriar o cadáver, né, e já está aí se embonecando a viúva, né? Já tá. Se o Silvio Santos fosse para Brasília, ele ia fazer o show de transformista, que é eleito numa hora e de dia é uma coisa, e à noite já é outra coisa. Já está sentando no colo do Lula. Você quer falar alguma coisa do Lira?
Não, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, a gente espera que seja uma composição voltada à ocupação de espaços dentro do Legislativo, que isso é normal. Aqui, na Assembleia Legislativa, o PT se compôs com o PSDB no momento da eleição da mesa. Um vai ocupar a presidência, outro ocupa a primeira secretaria, outro ocupa a segunda secretaria. Pode ser que ele esteja articulando um acordo para ocupar a presidência e ser reeleito. O que é importante ter, em primeiro lugar, é o seguinte: o Executivo ele precisa estar bem articulado com o Legislativo. Se essa articulação for republicana, se não for através de pagamentos ilícitos, leiloando cargos, se é uma relação republicana que se estabelece, é importante, porque sem o poder legislativo, as pautas do Executivo ficam travadas. Ele não consegue levar adiante, como bem colocou a Pietra. Agora, a questão é a seguinte: o país vai precisar também ter uma oposição responsável. Não uma oposição sistemática contra tudo e contra todos, mas uma posição responsável. Nós temos aqui o perfil da Câmara dos Deputados, comandada pelo Arthur Lira, foi um perfil de aprovação rápida de projetos importantes, como a nova lei de improbidade administrativa, que corrigiu uma série de distorções que vinham sendo praticadas. E é importante que ele não mude esse foco. Ou seja, embora seja um governo agora, um governo de esquerda que esteja assumindo o comando do Poder Executivo, é importante que a Câmara tenha responsabilidade para não travar o país. Não travar o país com reformas que venham a trazer um verdadeiro retrocesso. Porque se nós, por exemplo, voltarmos à sindicalização obrigatória, contribuição sindical obrigatória, reformas trabalhistas que venham a trazer um verdadeiro retrocesso, nós vamos levar à automatização do serviço, mecanização, desemprego em massa, fuga de empresas do país, vamos afugentar o capital externo. Então é importante que sim, que sejam feitas as composições, os acordos que são normais na vida pública, na vida política, mas que seja mantida uma certa coerência com o que vinha sendo praticado. Veja no caso do próprio presidente Bolsonaro. No começo, ao nomear o ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, o que aconteceu? Iniciou-se um conflito com a Câmara dos Deputados. E isso atrapalhou demais o desenvolvimento dos projetos em prol do país, principalmente aqueles de natureza econômica. Portanto, que os poderes sejam independentes, mas trabalhem em harmonia entre si. Então, vamos aguardar, vamos esperar, mas a gente aguarda que esse acordo não seja um acordão para aprovar cegamente toda e qualquer pauta que venha. E também não é pra nada, né, Capê? Alguém vê republicanismo no fato de eu fazer um acordo que eu não precisava para eu concorrer sozinho? Qual é o ponto aqui? Ele não quer ter concorrência para concorrer à presidência de uma casa que, se ele fosse bom, ele era reeleito. Oportunista. Por quê? Isso é um acordo para quê? Ele está sentando com a Lula a troco de poder. Sim, poder. Busca de poder. Ocupação de espaços. Que republicanismo pode ter numa negociação dessa? Nenhuma, não tem. Mas quantas pessoas você vê hoje, nas mais de 500, né, no Congresso Federal, que estão lá pela ideologia, por um ideal mesmo, né, pela boa-fé? Eles estão ali por poder. O último que eu vi foi na novela Rei do Gado, que era o senador Caxias. E foi na novela ainda. A política não é poder. A política não deveria ser. Trabalhar pelo povo. Os políticos são mandatários do povo. Eles não estão lá para defender interesses próprios. Apesar dessa minha frase parecer óbvia, o que acontece lá é exatamente o oposto. Muitas das pessoas, muitos de amigos e conhecidos que eu tenho na política, não trabalham por interesses públicos. Eles deixam de ser mandatários para mandar otário. Igual o Barroso. Perdeu Mané e eles mandam no otário. É isso que parece. Porque eles não trabalham bem. Você tem os teus empregados, eles trabalham bem, você dá um aumento, a empresa está indo bem. Você deu um aumento. Agora, você tem um ano de crise, a empresa já foi mal. Se o empregado trabalhou bem, não tem por que dar aumento, foi mal o ano. Agora, a gente tem uma empresa, que é o Brasil, que foi mal no ano, que os trabalhadores não fizeram nada e se deram aumento. Sim. Pessoal, vocês têm que parar para pensar no seguinte sentido. O presidente eleito, até o momento, Lula, ele está aumentando o número de ministérios novamente. E o número de pessoas na equipe de transição nunca foi tão grande na história desse país.
Não podemos fazer do governo brasileiro um cabide. E eles ganham 17 barão e meio, né, Marcelo? Então, o Lira, o que ele está fazendo? Ele quer se perpetuar ali para facilitar as negociações do aumento de ministérios, para facilitar as verbas orçamentárias, fura-teto. Não deixe a PEC passar. Não a PEC do fura-teto. Muito bem. Alguém quer considerar alguma coisa mais do Lira? São 175 bilhões de reais, fora o desbloqueio, né, dessas emendas do relator. Então, é uma conta que todo mundo vai pagar, mas infelizmente é o preço para existir algum tipo de governabilidade depois que esse orçamento secreto foi criado lá atrás. Até o simples fato do governo Lula ter que aumentar o número de ministérios é para ver se consegue, de alguma maneira, competir com essas emendas. Porque como que funcionava a governabilidade antes? Você loteava os ministérios e aí colocava pessoas da sua base aliada lá, que essas pessoas elas iam ter acesso a recursos, iam, enfim, ter a mão no dinheiro, né? Políticos com mão no dinheiro nos ministérios. Quando vieram essas emendas do relator, o dinheiro começou a faltar nos ministérios, então aí você tem um processo, o Capês vai saber falar muito bem sobre isso, mas de falta de transparência, a gente não sabe para onde esse dinheiro é enviado. Teve até a história lá dos dentes na cidade do Maranhão, onde foram extraídos 530 mil dentes. Era a cidade mais banguela do país, né? Eu acho que você que falou isso. Exatamente. Que dado. Daria uma média de 15 dentes por pessoa, inclusive dos bebês e dos idosos.